Não saia de casa. Não tire a sua venda dos olhos. E independente do que aconteça, não olhe lá pra fora. Não olhe pra eles. Já sabem de que filme nós vamos falar hoje? Bird Box. O Filmografia começa agora. Antes de mais nada, galera, obrigado pelo view, deixa o like, comenta no vídeo, ativa o sino de notificação, o like é muito importante porque ele ajuda a divulgar o vídeo e ajuda o canal a crescer. Na última sexta-feira, dia 21 de dezembro, a Netflix incluiu no catálogo o filme Bird Box, estrelado pela Sandra Bullock. O filme tem dividido a opinião do público e tem sido muito comentado nas redes sociais, pelo que eu tô vendo, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Muitas pessoas gostaram da ideia geral do filme, muitas pessoas assistiram, não entenderam, e tem aparecido várias dúvidas a respeito do roteiro, a respeito da história, da adaptação. E eu tô fazendo esse vídeo justamente para tentar sanar algumas dúvidas a respeito da minha percepção do filme. Não sou o dono da verdade, mas eu tô dando a minha ótica a respeito do filme, como eu entendi Bird Box. O Bird Box ele é uma adaptação literária, pessoal. Ele vem de um livro. Eu ainda não li o livro, mas devido ao filme eu vou procurar o livro para poder ler e para poder até mesmo sanar algumas dúvidas minhas a respeito do roteiro. E quando a gente fala de adaptação literária, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Nem sempre bons livros são bem adaptados para as telonas. Nós temos alguns problemas de adaptação, por exemplo, na franquia Harry Potter, onde não existem determinados personagens, ou onde existem eventos trocados. Nós temos vários problemas graves de adaptação em Percy Jackson, e devido a justamente isso, a franquia parou de ser produzida, teve um problema grave de bilheteria, os fãs ficaram irritados. E Bird Box, ele tem um conceito interessante. Não é um conceito inédito, porque o conceito do filme é uma coisa que já foi usado por muitos colegas, até mesmo de gênero. Eu entendo Bird Box como um filme de suspense, não um filme de terror. Citando até mesmo Um Lugar Silencioso, a quem esse filme vem sido bem comparado na internet. Qual é a ideia geral de Bird Box? Qual é a intenção do filme? O que o filme quer te passar? De repente, uma força sobrenatural tem causado ondas de suicídio em massa ao redor do mundo. E por incrível que pareça, você não pode olhar. É uma determinada entidade, você não enxerga ela, você não sabe de onde ela vem, só que ela fica no ambiente, na rua. E você não pode encarar ela, você tem que ficar escondido em algum lugar, dentro de algum lugar, você não é afetado. E se você for para o mundo exterior, você precisa utilizar vendas para que você não acabe morrendo. É um conceito interessante, porém, eu particularmente, pessoal, não sou muito fã de filmes que não dão uma explicação, por mais louca que seja, para aquilo que está acontecendo. Quando você fala de filmes com a temática apocalíptica ou pós-apocalíptica, você tem alguns elementos dos quais você não consegue fugir. Existe destruição exagerada, existem explosões, o pânico em massa, o caos que a sociedade cai e toda a moralidade dela, as leis que vão ralo abaixo. Na verdade, quando você faz um filme pós-apocalíptico, a intenção dele é explorar a natureza humana, explorar as relações sociais no mundo pós-apocalíptico. Vou citar, por exemplo, The Walking Dead. Muitas pessoas pensam que The Walking Dead é uma série sobre zumbis. Não é. The Walking Dead é uma série pós-apocalíptica que fala da relação dos seres humanos em um mundo que já não existe mais. Ou seja, como os seres humanos vão se comportar em um mundo onde já não existe mais ordem, onde já não existem mais leis e onde não existe mais senso de moralidade. Esse é o foco de The Walking Dead. Os zumbis, eles são a consequência. Os zumbis, eles são a catarse, eles são a destruição, a decadência da sociedade. É isso que eles representam no conceito de The Walking Dead. E em Bird Box, a entidade que faz as pessoas cometerem esses suicídios é exatamente isso, a decadência da sociedade, o fim de uma sociedade. E Bird Box, ele é um filme que é um tanto estereotipado. Ele se vale de recursos de suspense, ele se vale de recursos de terror para contar de uma outra forma, de uma outra perspectiva, coisas que outros filmes já fizeram. Por exemplo, como a gente está falando de relações humanas, eu posso citar para vocês alguns outros filmes que, se você analisar depois de assistir Bird Box, você vai ver que os estereótipos de personagens existem lá. É um grupo de pessoas que nunca se viu na vida e que, devido a um caos, que devido a um problema que aconteceu de repente, inusitado, elas precisam se unir e elas precisam trabalhar em equipe para sobreviver. E qualquer ato de individualidade dessas pessoas, qualquer ato de egoísmo é punido com a morte de um ou mais, ou até mesmo do grupo inteiro. É isso que é muito interessante em analisar esse tipo de película.
O que você faria para sobreviver? Até onde você vai para sobreviver? Que coisa que você diria, isso eu nunca vou fazer, eu faria para que pudesse sobreviver? Isso é interessante, porque nós seres humanos somos capazes de fazer coisas que nós mesmos negamos que um dia podemos fazer. Isso eu nunca vou fazer. Cuidado, você pode fazer. Então, voltando à questão da explicação, eu não gosto de um filme que te joga... Não gosto de tipos de filmes que te jogam no meio de um caos sem te dar uma explicação lógica. Ou que, inicialmente, podem não te dar, mas no final do filme vão acabar te dando uma explicação ou vão disponibilizar durante o filme recursos que podem te ajudar a deduzir o que está acontecendo ou até mesmo te dar uma resposta clara no final. Como foi o caso de Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso é um filme de suspense, porém... muitas coisas do roteiro são entregues através da observação dos cenários, através da observação de quadros, observação de fatores. E no final você consegue deduzir uma história muito maior do que a imagem entrega. Não é o caso de Bird Box. O problema em Bird Box é o fato dos personagens não serem bem trabalhados. Nós temos personagens genéricos e estereotipados. Nós temos o cara que é um babaca, nós temos o engraçado, nós temos... a mulher forte, que é a líder, que é o caso da Sandra Bullock. Nós temos o par romântico dela. E se você analisar outros filmes dessa mesma temática, você vai ver esses mesmos estereótipos. E esse filme, Bird Box, ele passa pelos mesmos problemas que esses filmes anteriores passaram. A falta de profundidade nas personagens. O filme não se preocupa em te fazer se apegar aos personagens, até porque, com o passar do tempo, e até mesmo de forma rápida, todos eles vão acabar morrendo. Todos eles acabam morrendo. Você não precisa se apegar. E o filme, ele é cheio de armadilhas emocionais. O que são armadilhas emocionais? Armadilhas emocionais são gatilhos que o filme te dá, que o filme coloca, através de algumas sensações, através de alguns pequenos fatores, para te fazer ter uma empatia rápida. Para não exigir do público para não exigir que você demore a ter empatia pelo drama do personagem. Que você tenha uma sensação de apego rápido. Mas por quê? Justamente para compensar a falta de profundidade de todos os personagens. Se o personagem é bem construído, se ele é bem estruturado, você acaba se apegando a ele com o tempo. Você vai gostando dele, você vai vendo as evoluções dele durante o filme e você acaba ficando apegado a ele. Mas não é o caso de Bird Box, porque é preciso ser genérico. Tudo precisa ser muito corrido, muito genérico e pouco explicado. E, particularmente, isso não é uma coisa que eu goste muito. E justamente esses gatilhos emocionais, essas armadilhas, são para que você goste da personagem da Sandra Bullock, da Mallory, para que você acabe se colocando no lugar dela e pensando, caraca, o que eu faria num mundo pós-apocalíptico com 2 crianças? Como eu sobreviveria se eu não posso ver? Como eu sobreviveria? Como eu comeria? Como eu poderia viver num lugar onde eu simplesmente não tenho visão, não consigo enxergar? Gente, o fato do filme nublar a visão é também uma forma de... é uma mensagem subliminar, é uma forma de comunicação com o público. Existe um ditado popular que diz que os olhos são a janela da alma. E se você não consegue enxergar, se você não consegue ver, se você não consegue ver a ameaça, como você pode se defender dela? Entende? Outro grande problema é que o roteiro precisava ser mais trabalhado. Eu não sei como é o livro, pessoal. Se o livro for muito melhor e eu estiver falando besteira, deixem nos comentários, me corrijam. Isso é muito importante. O feedback de vocês é importante. Mas eu precisava ter algumas respostas a mais. Por exemplo, o que é a entidade sobrenatural que faz as pessoas se matarem? Por que ela surgiu? Filmes menos lógicos, como filmes de zumbi, eles dão uma explicação. Em filmes de zumbi nós temos uma epidemia viral. Em filmes como 2012, O Dia Depois de Amanhã e Tempestade, Planeta e Fúria, nós vemos a Mãe Natureza se revoltando por conta da humanidade, por conta da poluição, por conta de todos os atos que os humanos fizeram contra ela. Por mais fantasioso que muitas vezes isso possa soar, ele tem um fundo de razão, ele tem um fundo, uma lógica por trás de tudo isso. Mas Bird Box não te dá uma lógica, não te explica o que aquilo pode ser. Eu tô falando de filme, não tô falando do livro. Repito, pessoal, se eu estiver falando besteira a respeito do enredo do livro, é porque eu ainda não li. Mas eu vou procurar ler o livro para poder sanar mais dúvidas minhas e poder passar para vocês futuramente. O filme é ruim? Não, ele não é ruim. Mas ele também não é esse uau que todo mundo tá falando. Ele é um filme que é tenso, ele consegue te passar uma sensação de tensão duradoura. Você fica tenso muitas vezes por conta do que tá acontecendo. Você fica... nossa... o que será que ela vai fazer? Será que ela vai sobreviver? E ele é um filme que consegue te envolver até certo ponto, mas ele não é muito trabalhado. Ele não permite que você sinta muita empatia, no geral. Você só precisa correr
sobreviver e se guardar. Existem várias outras perguntas que o filme criou. Por que algumas pessoas conseguem servir a esses seres, conseguem andar por aí sem venda, sem morrer? Outro problema também são as resoluções do filme. Elas não são bem explicadas, elas não são elaboradas. A protagonista Mallory, ela tem um drama inicial. Ela rejeita o fato dela ser mãe. À medida que o filme passa, ela começa a dar aceitação para esse fato. À medida que ela precisa sobreviver, à medida que ela conhece os outros personagens, ela começa a aceitar melhor a ideia de ser mãe. Tanto que no final do filme, existe a consumação desse ato. Ela dá nome às crianças. Ela aceita o fato de ser mãe através da proteção das duas crianças que ela carrega durante o filme. É exatamente isso, o único drama pessoal do filme, é a única coisa no filme em que tem uma resolução, que tem o início e o fim. Ela no início não aceita a ideia, no final ela durante o filme trabalha a ideia, internaliza ela e no final, no ato final do filme, existe a consumação. É a única coisa durante o filme, você pode reparar que existe uma resolução, que existe uma explicação. Para as demais coisas é simplesmente aceite como está, ou interprete como quiser. O final do filme te leva a um lugar onde as pessoas sobrevivem por um determinado motivo. Eu não vou falar porque é interessante que vocês vão assistir. Mas mesmo assim, não há respostas. É basicamente, não sei se vocês estão conseguindo me entender, é você assistir algo por assistir e do tipo, não faz pergunta. Porque eu gostaria muito que o filme me desse maneiras, me desse possibilidade de deduzir, de entender, de concluir por mim mesmo o que está acontecendo. Mas aí se criam teorias fantasiosíssimas, mirabolantes, de uma coisa que às vezes é muito mais simples. Vale a pena ver Bird Box? Olha, é um filme divertido de se assistir. Ele não é uma obra-prima, ele não é um suprassumo do suspense, e ele também não é um irmão de O Lugar Silencioso. O Lugar Silencioso é um suspense bem estruturado, o que Bird Box não é. Não tem muitas respostas, não tem muita explicação, mas é um filme legal, é um filme interessante de se assistir. É médio, razoável, não é mas é legal. Se você gostou, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse foi o Filmografia. Até a próxima, pessoal. Abraço!